Que a paz de Cristo seja conosco, que a sua graça abunde em nossos corações. Na sequência do que nós estamos observando esses dias, que é a armadura do soldado cristão, e nessa sequência então nós vemos o que Paulo destaca quando ele diz que tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O sentido e o significado desse texto, desse versículo, é um tanto difícil. Pode significar que o Evangelho firma os nossos pés para o combate da mesma maneira como o soldado romano firmava os seus pés, quando na sola do seu calçado, das suas sandálias, havia pregos para evitar que os pés escorregassem. Ele ficaria então, portanto, firme no momento do combate. Outro exemplo talvez seja as travas da chuteira do jogador de futebol, que também servem para que ele possa firmar os seus pés no gramado e evitar maiores problemas com pés escorregando. Mas pode significar também que os nossos pés firmados no Evangelho seja também mais ou menos nesse sentido, firmados como firmados estavam os pés do soldado romano, ou então como jogador, um esportivo, jogador de futebol. Outro sentido do que o texto dá é que devemos estar sempre preparados para levar o Evangelho aos que ainda não o conhecem. No versículo 5 de Colossenses, nós lemos o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Então, a menção dos pés é bem sugestiva, pois são os pés que nós usamos para ir às pessoas. Talvez não tanto quanto no tempo do apóstolo Paulo, quando o andar a pé era muito mais do que nos nossos dias. Nossos dias nós usamos muitas vezes transporte, ou automóvel, ou uma moto, ou um ônibus, ou um metrô, transporte coletivo e tal. Mas de qualquer forma precisamos dos pés para chegar até esses locais onde tomamos esse transporte. De alguma forma, os pés continuam sendo usados, né? E é provável que Paulo estivesse pensando no que diz Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem em Sião, o seu Deus reina. Talvez ele tivesse, como bom conhecedor das Escrituras, talvez se lembrasse desse texto. Outra coisa, é possível que Paulo tenha em mente os dois significados. Devemos estar dispostos a evangelizar, a levar este evangelho que nos firma no combate que nós temos que travar. E temos travado combates. Outros combates virão. E é preciso, portanto, que o evangelho da paz, nele nós estejamos firmes, tendo firmados os nossos pés no evangelho, para que não venhamos a duvidar, não venhamos a trazer dificuldades para nós mesmos, no sentido de, por desconhecimento da palavra, do Evangelho, nós não tenhamos talvez respostas que deveríamos ter. É preciso, portanto, estar sempre preparados, tendo calçados os nossos pés no Evangelho da paz, da prontidão do Evangelho da paz. Sempre dispostos, sempre prontos. E assim nós vamos avançando e vamos calçando os nossos pés, fazendo parte assim, portanto, desta vestimenta que vai se completando aos poucos.
o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados e por aí. Vamos crescendo nesse sentido. Que Deus, pois, vai nos iluminando, que nós possamos ver claramente o que precisamos fazer para sermos verdadeiros soldados de Deus, preparados para essa batalha na qual nos encontramos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Evangelho que um dia chegou ao nosso conhecimento possa continuar fazendo força e diferença total em nossa vivida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Santo Evangelho transformador, que um dia transformou nossas vidas, possa fazer parte do nosso dia a dia e que possamos nele nos firmar mais e mais, para que, assim fazendo, firmando-nos no Evangelho, possamos levar essa mensagem de paz àqueles que ainda não conhecem Jesus. Ajude-nos, portanto, Deus, a sermos vencedores, estarmos bem preparados e assim prosseguirmos nessa caminhada. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.